gente! Tudo bom? Tudo ótimo, Irene! Por que será isso? Porque agora é hora de fofocar sobre BBB 22 aqui no Virou Isso aí! E a fofoca de hoje é sobre tudo que rolou nessa última madrugada do BBB 22 e também uma fofoca que tá rolando por aí sobre o nosso nome Virou Festa. Pois né? é, estamos sendo mencionados aí numa suposta lista de influenciadores digitais e canais do YouTube que receberam dinheiro pra falar mal do Arthur. Gente, Será? a gente vai ter que explicar isso aí direitinho pra você sobre esse Pix. Será que esse Pix caiu na nossa conta? A gente tem muita coisa pra fofocar e explicar então, né? Então aquele conselho de sempre, aperte bem os cintos porque as emoções serão fortíssimas, mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você, né, Luizão? Bom, antes de qualquer coisa, vamos atualizar os últimos acontecimentos pra quem acompanha o BBB 22 só aqui pelo Virou Festa. Acontecimentos esses também que acabaram gerando treta no último final de semana e na última madrugada, né? Começando que o paredão do final de semana acabou ficando daquela maneira que a gente tinha previsto na sexta-feira, né? O Gustavo indicou mesmo Eli e Jesse, o Arthur acabou sendo mesmo também o mais votado pela casa, inclusive os meninos até acabaram usando aquele argumento de que o Arthur era quem há mais tempo não ia pro paredão, sem contar o paredão falso. E como eu falei, isso rendeu tretas no final de semana inteiro, até na madrugada de ontem pra hoje. E a gente também ainda não sabia quem que o Arthur ia puxar no contragolpe da formação do paredão e acabou levando o DG com ele, mas também acabou ali se confundindo no argumento, né? Exatamente, porque ele usou o argumento pra puxar o DG, né? Ele usou o argumento de que o DG era a pessoa que há mais tempo não ia pro paredão, né? Só que na verdade, quem há mais tempo não ia pro paredão era o Scooby, né? Na hora que o Arthur puxa o DG, o Scooby ali no ao vivo mesmo, no momento da formação, ele fala, não, mas sou eu que não vou há mais tempo, né? Aí o Arthur dá aquela desconversada e fala, não, mas pelas minhas contas é o DG, né? Mas vale lembrar também que o Arthur já tem um bom tempo que tá falando que ele vê o Scooby e o Gustavo como os jogadores mais fortes dessa temporada, Começou a rolar um buchicho na internet de que talvez o Arthur não tivesse puxado o Scooby, talvez por receio de ir com uma pessoa mais forte junto com ele, Exatamente, daí ele meio que falou que, na minha cabeça aqui é o DG, entendeu? Mas na verdade, às vezes é realmente uma estratégia. A gente sabe que ele é muito jogador e às vezes ele não quis enfrentar um paredão com o Scooby por não se garantir, sei lá, Pode né? ser, gente né? Reta final, dá aquele medinho, né? Exatamente. Bom, mas após essa votação lá na sexta-feira, acabou rolando discussão no quarto grunge, né? O Arthur continuou não concordando com os meninos, ficou dizendo que ele não participou dessas conversas pra votar em quem não ia no paredão há mais tempo, sendo que até a própria Globo desmentiu o Arthur com flashbacks nas edições seguintes do programa, né? Inclusive, ele até tomou uma patada do DG nessa hora lá no quarto, que teve uma hora que o Arthur disse no momento que ele tem a memória muito boa e que ele lembraria se ele tivesse participado de uma dessas conversas. E daí o DG respondeu que se fosse tão boa a memória dele, ele ia ter puxado o Scooby, porque ele lembraria que o Scooby é quem não vai pro paredão há mais tempo, né? Exatamente, mas acho que a memória dele é realmente muito boa, gente. O problema é que o lado jogador dele fala mais alto do que até a própria memória, né? E aí é aquela coisa, quando você tá jogando, às vezes vale um blefe, às vezes vale você guardar uma cartinha na manga, você se fingir desentendido pra que você consiga alcançar seu objetivo no jogo. Eu acho que, na verdade, o que ele fez nesse momento é exatamente isso. Vou fingir aqui que eu não sei de nada, DG é quem faz mais tempo que não vem pro paredão, vamos pro paredão, entendeu? Mas, na verdade, às vezes ele sabia com certeza que era o Scooby e só não quis realmente... só jogou, né? Por si ele tinha votado no DG no confessionário, às vezes pra fazer sentido também, né? Exatamente. Com o voto dele. Eu acho que agora, esses próximos 8 dias que a gente tem de BBB, a gente vai ver muitos blefezinhos, muitas estratégias, muito desse negócio. Eu não sei, será, né? Aquela coisa dos seus pais de sons pra chegar lá, porque só ficou gente jogador ali nessa reta final, só os meninos, eles vão ter que começar a achar argumentos pra rachar o próprio grupo, então isso qualquer aí... coisinha serve, né? Exatamente. Mas enfim, o paredão foi formado dessa maneira e ontem a gente teve o resultado, né? Tadeu deu um discurso bem ambíguo pra Jesse e pro Arthur, afinal tava rolando uma dúvida no público, né, sobre quem seria o eliminado. Isso porque a padaria, né, os fãs do Arthur estavam puxando o mutirão pra eliminar a Jesse, enquanto algumas enquetes na internet estavam apontando que o Arthur poderia ser o eliminado, né? Daí ficou aquele, nossa, mas será que agora o Arthur vai ser eliminado, né? Será que a força da padaria não é tanta assim, né? Mas no final das contas era forte, quem saiu foi a Jessie. Inclusive com uma grande diferença do Arthur, que foi realmente o segundo mais votado. Jessie teve 63% dos votos, enquanto o Arthur teve 28%. Aí só pra finalizar a conta, o DG teve quase 6% e o Eli quase 2%. Pois é, minha gente. Vocês
vê aí que a padaria não fechou no final de semana prolongado, né? Não trabalhou fechou na Páscoa. No feriadão. A padaria trabalhou na Páscoa porque o exército de bisnaguinhas estava ativo, como sempre, e mostrando que eles realmente são uma torcida muito forte, muito unida, organizada e que consegue fazer o que eles quiserem. Mais uma vez, a gente tem que falar aqui, isso é pra poucos, o Arthur conseguiu e a gente já sabe o resultado. Depois desse final de semana que a gente já sabe realmente, a gente já tava falando antes, não tava falando, já pode mandar o Pix pro Arthur porque ele já ganhou o programa? Agora, gente, esse 1,5 milhão pode já ser depositado na conta dele mesmo, porque depois desse final de semana aqui, não tem pra ninguém, Arthur ganhou o programa. E eu acho que o pessoal passou uns minutos de apuros com o discurso do Tadeu, né? Porque tava aquela dúvida até então, né? E o Tadeu falando que você jogou sozinho durante o programa, você teve que fazer as pessoas acreditarem no seu ponto de vista e valia muito pros dois, né? Inacreditavelmente, né? Porque a trajetória da Jessie e do Arthur são completamente diferentes. Mas ele pegou em pontos que ficou mesmo essa coisa meio ambígua, e daí você, é o Arthur, não é a Jessie. Agora é o Arthur, não, a Jessie. Bisnaguinha vai sair, não, a Jessie vai sair. E aí ficou naquela, né? Mas na verdade, quem tá sorrindo à toa com esse paredão é o Eliezer, né, gente? Que foi, tá lá ainda, gente. Não foi eliminado, quebrando o ritual do Lollipop por completo. Eliezer está curtindo a doidada esse resultado. Se você já tá curtindo a fofoca, não esquece de clicar no like. Aí. Já clica no dedão que tá pra cima pra gente poder continuar com o Buchicho feliz e contente. Então, obrigado. Bom, continuando, sobre a eliminação da Jessie de ontem à noite, rolou muita revolta na internet por vários motivos, né? De que ela saiu contra o Eli, como que o Eli continua lá e a Jessie não, inclusive a diferença de votos entre eles, né? Também de que a Jessie era a única mulher, que agora a gente vai ter pela primeira vez em toda a história do Big Brother uma final apenas com homens, né? Exatamente. Olha, gente, pela primeira vez em 20 anos de programa. 22 edições. Em 22 edições, a gente nunca, na história do programa, viu uma final assim, nem naquela época lá dos primórdios, quando os homens eram, né? Sempre teve uma mulher. Inclusive, nos últimos 7 anos, só mulheres venceram, né? A última vez foi no 15 com o César, se eu não me engano, né? Acho que sim, o cowboy, né? Acho que foi a última vez. Foi a última vez, desde então apenas mulheres. Então, rolou aí uma comoção na internet da Jessie ter saído pro Eli, pro Arthur, né? Pro Eli, eu acho até já ficou engraçado. Já virou cômico, de tão trágico, né? A gente virava e a gente falava pra vocês, vocês estão falando aí, a gente elimina o Eli depois. E a gente falando, vocês vão ver onde o Eli vai chegar desse jeito aí, que vai chegar longe, né? Já foi todo mundo do Eli, as duas namoradas, o romance gay platônico dele, o quarto dele se fechou, porque o Lollipop acabou, fechou o Lollipop, já estão construindo outro cenário lá, do novo programa da Fátima. E eles outra história já, e o Eli ainda tá lá na casa, ele nem se encaixa direito no grupo que tá na casa. Tipo uma barata, né? Acontece um apocalipse, ela tá lá ainda. Ela tá lá, viva e feliz. E cheirando o quê? A merda, sempre cheirinho de cocô, moderon. Mas no final das contas, também se serve de consolo. Às vezes, se a Jessie tivesse ficado, a gente já tá... a Jessie, que marasmo que ficou, né? Às vezes, certeza que as pessoas vão reclamar disso no final das contas, né? Esse BBB, ele já tá bem óbvio, tem algumas semanas, a gente sabe disso, a gente sempre tá falando isso pra vocês. Ele é um BBB... Por ser óbvio, um BBB meio frio, né? Sem muita emoção. Já tem alguns dias, muita gente também tá falando na internet que desistiu de assistir, que não vota mais e tal. Talvez, né, se o Arthur tivesse saído realmente nesse domingo, a gente ia ter esses próximos 8 dias de um programa arrastadíssimo, né? Porque apesar de tudo, de ter gente que ama muito o Arthur, de ter gente que não suporta o Arthur, uma coisa ninguém pode negar. O Arthur é agente do caos, né? E ele cria atritos ali na casa, dá o que falar, e dá o que falar. Então a casa vai ter um pouquinho de chama ainda, um pouquinho de fogo no parquinho por conta dele. A Jessie teria o quê? Bebedeiras, não é? Muitas cervejas ingeridas, uns gritos estridentes, mas não teria tanta emoção no jogo. Teria mais diversão do que emoção, do que esse caos todo que o Arthur pode, de certa forma, oferecer, né? Tá oferecendo, né? Vamos pensar positivo um pouquinho, né? Quanto a isso. Exatamente. Inclusive, por falar nisso, nessa madrugada o Arthur ficou no paredão e já causou treta de noite com os meninos, né? Já a gente conta mais sobre isso, mas antes vamos falar
da formação do paredão que tá rolando agora e vai eliminar alguém amanhã à noite, né? Sim. Logo em seguida da saída da Jessie, teve mais uma prova do líder, que foi ganhar pelo Scooby. E, obviamente, ele acabou indicando o Eli pro paredão, né? Já na votação da casa, Gustavo foi o mais votado por agora ser aquele que não vai ao paredão há mais tempo e puxou o PA pelo mesmo motivo também, né? Exatamente. Aí a gente tem um paredão com Eli, de novo, Gustavo e PA, né, minha gente? É esse o nosso atual paredão, exatamente. Né? Inclusive, eles não, o Scooby sendo líder não pôde ir, né? Que na verdade é o Scooby quem não vai ao paredão há mais tempo, mas como ganhar a prova não... O Scooby, ele virou o que? Um sabonete. Né? Ele vem, a gente fica aqui tentando pegar o sabonete vai pulando, que não vai. Não tem como ele ir nesse paredão. Exatamente, ele vai ser a mira com certeza nas próximas semanas, né? Verdade. Bom, e sobre o paredão de agora, tanto nas nossas enquetes enquanto em outras da internet, o Gustavo aparece como eliminado, né, como mais votado, e o Eli não tá tão longe ali em segundo lugar. Lembrando também que a padaria, né, os fãs do Arthur estão de folga até terça-feira, né? Eles não puxaram multirão pra ninguém pra descansar do final de semana de votação, muito intenso, né? Inclusive, será que finalmente, né, o caçador de Lollipopper vai ser eliminado pelo último Lollipop sobrevivente? Se acontecer, vai ser muito legal, não vai? Né? Ainda mais porque o Gustavo, gente, de uns tempos pra cá, falar, e a Laís era chata, que a Laís Vocês lembram da Laís? É chatona, não é? Chatona. Mas depois que ela saiu, o Gustavo que ficou chato, né? Porque ele esfriou, ele sumiu no jogo. E esse discurso dele, de que quando ele chegou na casa, né, que ele falou, eu vou botar pro paredão que ele não foi pro paredão. Aí agora esse negócio, eu vou botar ele no paredão que ele não vai mais pro paredão. E não sei o que, então ficou repetitivo também, né? Então, às vezes, aí também esse negócio dele ter tirado todo o lollipop da casa, dele ter falado que ele era o caçador de lollipop, não sei o que, de repente ele perder para o Eli, vai ser divertido. Além de divertido, o Eli vai ser o único pipoca sobrevivente. Pois é. Olha que chocante. O resto é tudo celebridade que tá lá, gente. Tudo gente que não precisa do prêmio que já faz permuta no Instagram. Que loucura! Imagina dar uma banda no Brasil ele ganha esse programa, Imagina gente. só. O menos provável da edição. Gente, essa vida é uma loucura, né? Mas enfim, mas peraí que agora a gente vai falar do caos, da treta, da coisa toda. Mas antes eu quero falar com você que tá assistindo a gente pela primeira vez, acabou de encontrar a gente aqui na internet nessa cobertura do BBB 22 e agora a gente não pode mais se perder, né? Jamais. Então já clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, mas se estiver vendo pelo Facebook é só clicar aqui em cima no botãozinho de seguir. Em qualquer um dos dois sites, não esquece de acionar o sininho, porque daí toda vez que a gente soltar um vídeo novinho, você vai receber uma deliciosa notificação no seu telefone. E daí é só pegar o cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Mesmo. Mas agora sim, bora continuar com o buchicho. Bom, continuando, após a formação do paredão de ontem, os caras se reuniram ali na cozinha, que são pouquinhos e são só caras, né? E o Scooby até chamou o Eli pra ficar ali colado neles pra passar os dias, né? Que eles não têm muito o que fazer, tem só eles lá, né? Então, é o que tem, ele meio gente. que convidou o Eli pra fazer parte da turminha, né? É verdade. Eles acabaram ficando por ali conversando e veio o papo de quantos paredões cada um deles tinha ido até agora, né? Então ele contou que aquele era o 5º paredão dele, contando com o falso, que ele também foi, né? Sim. E que o Gustavo e o Arthur estavam empatados com mais, eram 6 cada um. O que importa dessa conversa é que no papo, o Eli bateu o pé também que o paredão falso contava como um paredão pra ele, sim. Exatamente, mudando um pouco a visão de todo mundo ali de dentro e até da gente aqui de fora com relação a esse negócio da gente simplesmente ignorar o paredão falso na hora de contar paredão, né, gente? Acho que o Arthur falou exatamente o que ele falou, mas o Arthur ele já tava reclamando tanto, de tanta coisa. O Arthur, ele faz um documentário todo, né, um júri com provas e tudo mais. Ele só fala. Daí ele mostrou pra gente que o Arthur ele reclama tanto de tanta coisa que aí quando ele reclama de mais uma coisa, a gente já nem dá mais, tá reclamando de novo. Sim. Né? E aí o Eli veio e falou, e aí a gente consegue dar razão até pro Arthur nessa hora. Porque realmente é uma coisa assim, o Eli falando que conta o paredão falso como paredão por conta de todas as emoções que eles viveram por não saber que era um paredão falso. Então assim, o coraçãozinho e a mente dessas pessoas é colocado à prova, mesmo o paredão sendo falso, porque eles não sabem, quem sabe é a gente. O Arthur, depois ele foi pro quarto secreto, ele teve as regalias, ele teve os poderes, ele teve a vantagem de ver e ouvir o que as pessoas estavam falando dele e de outras coisas do jogo, mas antes de ir pra lá ele também passou por essas emoções. Então às vezes era isso que ele também queria dizer, o que fica um pouco esquisito, porque depois de ganhar tanta regalia, o sofrimento até que vale a pena. Mas no caso de quem não foi pro quarto secreto, mas também não foi eliminado, que é o caso do Eli, conta mesmo como um paredão, porque realmente ele tava ali aflito, esperando um resultado, achando que ia embora, porque todos os amigos foram embora também, né? Então realmente você fala assim, realmente
parece que... o paredão falso não é paredão, mas talvez pra quem estava nele deve ser um paredão tanto quanto, né? Pô, nesse momento que ele tava se explicando, o Arthur não tava presente, né? Então era só ele e os meninos. A treta, obviamente, esquentou, porque na hora que ele tava falando isso, os meninos ainda estavam dando uma discordadinha, mas de leve, né? Sim. O negócio esquentou quando o Arthur chegou na cozinha, lá na roda com o assunto, né? Obviamente, o Arthur brigou de novo com os meninos, dizendo que o paredão falso contava sim, que ele não tinha participado da conversa dos meninos sobre o denominador comum pra ser o critério de voto do resto do grupo, que não ia paredão há mais tempo e tudo mais, né? Daí esquentou os ânimos lá, né? Exatamente. É o que era só uma conversa, embora o Eli tivesse um pouco, né? Ele tava batendo um pouco o pé nessa hora, né? Mas nada muito... Mas aí com o Arthur, gente, falando e trazendo e falando que não participou, o negócio começou a pegar fogo e até o Scooby-Doo... Que eu acho que é muito pontos de vista, sabe? Porque eu acho que não é que os meninos não estavam contando como um paredão, o paredão falso. É que eles se expressaram mal, dizendo que eles queriam mandar pra Berlinda quem ainda não tinha sido colocado à prova na votação do público, e não que não tinha ido pro paredão, né? Realmente contam como um paredão, porque a pessoa foi votada, o público votou aqui fora, né? Sim. Ela ficou ali sentindo os sentimentos e tudo mais. O Arthur até foi eliminado, né? Teve um momento da eliminação dele. Sim. Então eu acho que o Arthur, ele briga por um ponto diferente dos meninos. Eu acho que o Arthur tem a razão de considerar o paredão falso como um paredão, mas não é isso que os meninos estavam querendo dizer. Eles estavam querendo dizer que o Arthur não foi colocado à prova do público pra ser eliminado ou não, sabe? Então, eles ficam brigando por uma coisa, mas nenhum dos dois vai aceitar o ponto de vista do outro, porque eles não estão com o mesmo ponto de vista, entendeu? Exatamente. Eles não estão verbalizando corretamente, né? Porque, assim, realmente, agora a gente entendeu, através do Eli também afirmando isso, que o paredão falso conta realmente como paredão. Todo mundo viveu a sensação do paredão. Porém, os meninos que ficam falando que eles queriam testar pessoas, né, que ainda não foram testadas nessa prova que o paredão é, né, de qual é a popularidade dessas pessoas pra elas irem ou ficarem na casa, né, eles não deveriam ter usado a palavra paredão. Porque eles não estavam falando, vamos colocar quem tá há mais tempo sem passar pelo nervoso de ir pro paredão. Eles queriam ter dito de que vamos colocar no paredão quem ainda não foi colocado à prova com o público, né. Só que o Arthur, obviamente, pegou essa brechinha que dá pra ele se vitimizar e colocar os outros contra ele, tá aí se aproveitando disso, né? Exatamente. E certo, errado não tá, né? Porque o público compra o lado dele, né? Ele tá ganhando essa temporada por se colocar na condição de vítima, surfar nessa onda, o público abraçar ele, né? Trazer ele pra cá pra proteger ele, né? E o Eli, nessa hora, eu acho que, na verdade, deu peraí, deu no saco do Eli, vamos dizer assim, porque assim, vocês estão contando o paredão falso, vocês não estão contando o paredão falso como paredão, mas na verdade é paredão, eu tô indo no paredão, não tem um dia de paz, e o paredão falso pra mim também foi paredão. Conta como paredão, né? Não conta como a possibilidade de sair, você ter sido colocado à prova com o público, né? Ele não mas conta como um né? paredão, aconteceu uma votação lá dentro, aconteceu uma votação aqui fora, né? Sim. Coisas aconteceram, mas você não teve o risco de sair. Pelo contrário, ele foi o mais votado pra ficar, né? Exatamente. A gente até esquece desse ponto de vista, né? Que a porcentagem foi assim. Exatamente, mas lá dentro, pra eles, já tá dando no saco todo esse vitimismo que o Arthur tá se aproveitando dessa diferença de pontos de vista que eles não estão se entendendo, né? Inclusive, nessa hora, como você falou, o Scooby acabou se exaltando, discutiu feio com o Arthur, levantou, né? Começou a perguntar se o Arthur queria brigar, queria discutir, porque ele tava tanto batendo na mesma tecla que o Scooby até falou, você quer tá insistindo tanto nisso pra gente brigar? É isso, né? Exatamente. O Scooby tava alegando pro Arthur que, assim, a conversa não era sobre ele, na verdade era sobre o Eli, porque o Eli era quem tava trazendo dessa vez esse lance de o paredão falso foi um paredão, eu vivi o paredão falso como se fosse um paredão comum, porque eu tava lá vivendo todas as mesmas emoções e eu tava abalado, eu tava sofrendo por ele também, né? E aí o Scooby meio que tava falando, a gente tava falando com o Eli, você chegou e trouxe isso pra você, meio que querendo dizer aquela velha frase da Lina, isso não é sobre você. Embora seja também, porque ele também estava nesse paredão falso, embora ele tenha sido o escolhido do público e tudo mais, né? E aí o negócio foi crescendo tanto, gente, que o Gustavo, que estava lá tomando uma ducha, saiu enrolado na toalha, já veio falando e até cobrou do Arthur, falando assim, mas peraí, se você não concorda com o nosso argumento, é um direito seu de não concordar com o nosso argumento, mas qual
a sua resposta a esse argumento? Sim. Então, qual é o seu argumento pro nosso argumento não ter validade? Qual seria a solução que você acharia correta, né? Exatamente, nos ofereça a solução. E aí também o Arthur meio que se perde, né? Meio que dá uma bambeada nas pernas e não consegue. Ele só fica falando, repetindo as mesmas frases que ele já tinha falado, que paredão falso mesmo, que ele não participou das conversas e eles chegaram no denominador comum sem ele estar presente, não sei o quê. Então ficou aquele climão. E até tem um momento que o DG sai lá pra fora pra sair desse clima. O próprio Gustavo desiste de discutir com o Arthur e alega que não aguenta mais o vitimismo do Arthur, vai lá pra fora fumar o cigarrinho dele e fala pro DG que ele já tá com preguiça, que eles não, eles conversam ali que eles não concordam com o que o Arthur fala, mas que, né, aí o Gustavo fala, mas eu já tô com preguiça de debater, porque não é uma coisa realmente infinita, fim, né? Porque tá muito mal explicado isso que a gente falou. E nunca vai ter fim essa treta se eles discutirem, porque um não quer entender o ponto de vista do outro, não dá pra um concordar, mas não porque um tem um ponto de vista que discorda do outro, é porque foi mal falado, né? Os meninos não precisavam ter falado de que era quem ia menos tempo do paredão e o Arthur teria que aceitar que ele estava presente nas conversas. Ele podia ter questionado isso antes. Tipo, se os meninos estavam falando, vamos colocar o Arthur porque o Arthur é que tá menos tempo sem o paredão, ele podia ter falado na hora dessa conversa. Não, mas eu não queria ir porque eu fui no paredão falso. Vamos votar na segunda pessoa que tá há mais tempo sem ir no paredão. Vamos votar no Scooby, né? Era uma coisa simples de resolver, mas teria que ter acontecido essa solução antes de ter se tornado um problema tão grande. Exatamente, e o Arthur não vai largar o osso, né? Não. Inclusive, mais tarde, depois dessa discussão na cozinha, eles até conversaram com mais calma. O Scooby tentou ali relembrar como é que foi as conversas, de que realmente eles se expressaram mal ao falar quem estava mais tempo sem ir pro paredão, sendo que era quem estava mais tempo sem ir pra Berlindo no público. O Arthur mesmo acabou pedindo desculpas, e a gente sabe que ele não vai esquecer isso tão cedo. Não, né? Ele vai continuar carregando até a final esse argumento, com certeza. É aquela coisa, agora pra apaziguar Arthurzinho, o Bisnaguinha pede desculpa. Mas no primeiro momento que ele possa tirar essa noite de caos da manga pra usar de novo contra ali os outros participantes, ele vai tirar, porque a gente sabe que essa é uma das armas dele, faz parte da estratégia dele, tirar coisa lá e dizer, mas lembra aquela vez? E aí pronto, né? Já pega fogo de novo. Exatamente. Mas por falar em Arthur, chegou a hora polêmica do vídeo de hoje, que é a que você estava esperando, não é mesmo? Já faz um tempo que tá rolando por aí uma lista na internet de que alguns canais aqui do YouTube, perfis de fofoca no Instagram, teriam recebido dinheiro pra falar mal do Arthur, e que o nosso nome do Virou Festa estaria nessa lista, né? Por mais que a gente não tenha nem visto essa lista, a gente procurou, a gente não achou essa lista em lugar nenhum. Muita gente acreditou nesse boato de pessoas falando por aí e tava cobrando da gente um posicionamento sobre isso, né? E tá aqui a gente falando pra vocês que é mentira, né? Inclusive, no começo dessa temporada do Big Brother 22, disseram que a gente tava recebendo dinheiro da Maíra Card pra falar bem do Arthur. Depois disseram que a gente tava recebendo dinheiro do pai da Jade Picon pra falar mal do Arthur. E nenhuma das vezes aconteceu, a gente não recebeu esse Pix. Exatamente. Né? E por isso que a gente também não falou nada dessa lista que vazou agora. Porque essa não seria a primeira vez ao longo desses... Quantos dias estamos? 92 dias. Essa já é a terceira vez que tá se levantando isso sobre termos recebido dinheiro de pessoa X ou de sei lá o que pra falar bem ou falar mal, entendeu? Só que dessa vez a gente ficou extremamente preocupado. Porque o que aconteceu? Muitos seguidores nossos, que são os nossos seguidores de verdade, que não estão aqui a passeio só porque tá rolando a cobertura de BBB, que gostam da gente, que acompanham o nosso trabalho há 5 anos, que viu a gente crescendo, né, até se profissionalizando dentro do YouTube, e eles queriam saber, eles começaram a mandar mensagem falando disso, porque falaram, peraí, a gente precisa de um posicionamento de vocês, porque realmente dá uma estremecida na credibilidade, dá uma estremecida na relação do influenciador digital com o público dele, e é por isso que a gente veio falar, porque tinha gente ali muito incomodada com o nosso silêncio, e gente que a gente não quer perder, gente que a gente faz questão, entendeu? Então é por isso. Gente, é o seguinte, primeiro, que a gente não viu essa lista. Essa lista não chegou pra gente até agora. Chegaram vários comentários agressivos, comentários extremamente felizes, comentários inclusive muito ignorantes pra gente, acusando que a gente tava fazendo parte dessa lista de canais e influenciadores que receberam esse tal Pix pra falar mal do Arthur. A lista mesmo a gente não viu até agora. Se alguém aí já viu essa lista, por favor, manda pra gente por direct lá no Instagram, manda pra gente pelo Twitter, manda pra gente por
e-mail, tem tudo aqui no canal, vocês sabem. O canal com a gente é aberto, não é só um canal no YouTube, o canal com a gente sempre foi muito aberto. Sim. A gente não é estrelinha não, a gente troca ideia com todo mundo, até onde a gente consegue a gente troca ideia com todo mundo. Então, se alguém teve acesso à lista, apresentem a lista pra gente. Né? Porque é o seguinte, quem fez essa lista, quem publicou essa lista, quem divulgou essa lista no tal grupo de WhatsApp, da padaria, do exército de bisnaguinha e tal, essa pessoa, ela vai ter agora uma tarefinha chata, que vai ser ter que provar que a gente recebeu o tal Pix. Sim. Porque assim, na nossa conta, gente, juro por Deus, juro pela minha santa mãezinha que tá lá no céu, nós não recebemos nada. Inclusive a gente até faria diferença porque a gente tá pagando uma reforma, né? Exatamente. Se tivessem feito oferta, eu acho que a gente não receberia, porque nós era, a Mayra Card veio falar aqui pra gente ganhar um dinheirinho falando bem. Ou tal pessoa veio oferecer dinheiro pra gente, porque pra gente o que vale é a fofoca. Lógico. A fofoca pra gente é o que vira o dinheiro, entendeu? Então se tivessem vindo oferecer dinheiro pra gente, a gente já teria contado pra vocês. Não teria aceito o dinheiro, mas teria feito dinheiro com a oferta que tinham feito, contando aqui pra vocês, monetizando em vídeos, porque é esse o nosso trabalho. Então, Pix nós não recebemos. Se a gente tá nessa lista aí, a pessoa que fez a lista, que divulgou a lista, que espalhou a lista, ela vai ter esse trabalho de provar. E é pra isso que aqui no Virou Festa, além dessa parte super divertida, desse cenário bonito, de todo esse equipamento que custa caro pra chuchu, dessa galera linda que trabalha com a gente, se divertindo, ilustrando, editando, fazendo fofoca junto com a gente pra levar o melhor conteúdo pra vocês, também existe uma advogada. Sim. Uma advogada muito boa, por sinal, e que tá doidinha pra descobrir quem fez essa lista, pra que essa pessoa prove pra essa advogada, ali pra um promotor de justiça, pra um juiz, entendeu? Né? Como que ela recebeu essa informação de que o Virou Festa recebeu esse Pix? Tá espalhando por aí, exatamente. Né? Outra coisa, gente, pra gente acabar de vez com essa chatice, porque se você analisar direito, essa situação, ela é o quê? Ela é chata. Nunca precisamos fazer isso na nossa vida, mas nós vamos fazer agora pra acabar com essa chatice de vez. Porque o que acontece, gente? Se alguém fez essa lista e agora tem um monte de gente tonta, chata também, que se analisar a pessoa que faz isso é chata. Muito. Ela vem aqui no comentário, ela vai lá no negocinho legal que a gente posta no Instagram de Feliz Páscoa, e ela vai lá e fica, porque vocês estão na lista que receberam um Pix, não sei o que. Eu amo vocês mais! Vocês receberam um Pix, não sei o que, não. Pera lá, gente, porque é o seguinte, a internet não é terra de ninguém, a internet é o nosso local de trabalho, é onde a gente constrói a nossa vida dia após dia há mais de 5 anos. E não vai ficar assim. A partir de agora, todo mundo que tá vindo aqui falando porque vocês receberam Pix pra falar mal do Arthurzinho e nananana, vai ter que provar também. Sim. A nossa advogada vai estar pegando perfil por perfil e entrando em contato com essas pessoas, para que elas provem perante a justiça que a gente recebeu o Pix que a gente não recebeu. Exatamente. E vou te falar mais, uma coisinha que eu não tinha a menor obrigação, o Xandeco também não tinha a menor obrigação. Todos os dias chegam ofertas pra gente ganhar um dinheiro pra falar de alguma coisinha aqui no canal. Seja pra falar de uma marca que tá patrocinando o BBB, pra gente dar mais destaque pra aquela prova onde ela investiu milhões pra aparecer, né? Ou também seja até pra gente dar uma noticiazinha aqui, plantar uma noticiazinha aqui pra vocês. Só que a gente sempre achou que vocês não eram trouxas, a gente continua achando isso. E por isso a gente nunca aceitou esse dinheiro. Quer saber mais? Todo dia também chega dezenas de e-mail de aplicativo de investimento, de produto de emagrecimento, de maquiagem, de não sei o que, de marcas que querem aparecer aqui para você comprar esse produto ou esse serviço. E pouquíssimas às vezes a gente aceitou esses dinheiros que nos ofertaram pra gente fazer uma propagandinha aqui pra vocês. Quem assiste todo dia sabe. São raras as vezes, dá pra contar no dedo o número de marcas que a gente fez publicidade aqui. Porque pra fazer publicidade aqui, pra usar esse espacinho que a gente tira pra ter esse momento com vocês, gostoso, que a gente sabe que vocês chegam do trabalho, às vezes não estão num dia muito legal, mas que botam o nosso vídeo pra se divertir, pra rir, pra ficar pra cima. Aí, pra marca vir aqui e estragar isso que a gente tem, ou a gente tem que acreditar muito naquele serviço ou naquele produto, a gente tem que gostar daquela, tem que valer muito a pena, porque a gente não fica aceitando dinheiro pra colocar qualquer coisa aqui pra estragar isso que a gente tem com vocês. E outra, sabedoria pra quem também tava acreditando nisso, né? Porque às vezes a pessoa que tá espalhando essa lista recebeu de alguém pra espalhar essa lista. A gente sabe às vezes de quem, né? Chegou esse dinheiro pra espalhar essa
essa lista. Então, não acredita em tudo que você vê, né? Não questiona, porque é essa a intenção. Essa pessoa recebeu pra espalhar isso, pra você acreditar e sair espalhando por aí também, de graça. Exatamente. Você é que não tá ganhando nada com isso. E a gente, graças a Deus, a gente não tem rabo preso. A gente não aparece no extrato da nossa conta o Pix dessa pessoa. A única coisa que aparece no extrato da nossa conta é o recebimento aqui do YouTube. Sim. Por esse trabalho que a gente faz há 5 anos, com maior prazer, maior satisfação, maior carinho, que deixa o nosso coração quentinho toda vez aqui que a gente tá aqui com vocês. Não é diversão só pra vocês, é diversão pra gente também. Tá aqui com vocês já curou a gente de depressão, já tirou a gente do luto da morte da minha mãe no ano passado. E isso a gente não vem falar pra vocês porque a gente não se faz de vítima, não. Muito pelo contrário, a gente não é vítima de nada, a gente é feliz pra cacete de tudo que a gente conquistou. E não é manezinho que vai vir falando que a gente tá em lista aqui, lista aqui, não. Falou da gente, vai provar. É pra isso que a gente paga ótimas advogadas. Meu sonho sempre foi falar isso, meu bem. Fica a dica, né? Fica a dica. Fica a dica. É assim que nasce a fake news, gente. Chega de fake news. Não vale a pena não ficar dando ouvido, prestando atenção em qualquer abobrinha que parece por aí, não. Exatamente. E outra, pra gente não ter visto essa lista, é porque essa lista tá bem da oculta, bem da escondida. Porque vocês sabem que nós somos detetives de internet, a nossa profissão é caçar os assuntos e os fatos. E até agora a gente não achou essa lista. Isso é o pior, né? Voltando no que eu falei, nem a lista as pessoas viram. Então aí falando de que, me disseram que viram, meu primo, a cunhada viu uma lista de que os meninos do Virou Festa receberam porque eles falaram mal do Arthur. Amor, presta atenção. Aí vai de cada um, tá, não é nada né? disso. Mas nós estamos resolvendo, viu? E cuidado você aí que é meio miolo mole, bocó de argola, que fica falando as coisas por aí, que a nossa advogadinha vai entrar em contato, viu? Porque você tem uma conta no Google, você tem uma conta no Instagram, você tem uma conta no Facebook, você tem uma conta no Twitter, a justiça pode te encontrar, viu? E te encontra sim. Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. Então toma cuidadinho antes de ficar falando abobrinha da gente por aí, tá? Exatamente. Mas agora vamos voltar naquele assunto gostoso, gente? Eli! Aquele assunto que cheira a cocôzinho, que é Eliezer, que está no BBB até agora e vai enfrentar aí esse paredão com o Gustavo, porque eles são, né, os destaques do paredão, Pois é. quem estão aí com os maiores índices nas nossas enquetes. PA vai ficar de escanteio, né? Vai ser o coadjuvante. A gente quer saber de você. Quem você quer que continue no jogo? O Eli ou o Gustavo? Conta pra gente. Conta pra gente também se você viu a lista. Né? E quando você vai fazer o seu comentário a respeito de todas essas bombas que nós soltamos aqui hoje, não esqueça de usar a hashtag queremos a lista na nossa mesa. Isso. Que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com um lindo Isso coração. mesmo. Não esquece de compartilhar esse vídeo aqui. Fazer diferente? Clica no link que tá na descrição, porque nós aqui estamos concorrendo como os melhores da internet no Brasil, entendeu? No quesito fofoca pelo prêmio IBEST, Isso gente. mesmo. Que é o prêmio que premia todo mundo que é muito bom na internet, naquilo que faz. E a gente tá concorrendo e a gente tá em primeiro lugar no ranking. Isso aí. Então se você gosta do nosso trabalho, não precisa compartilhar nada não. Só Manda- clica no link que tá na descrição e vota. Vota muito. Vamos puxar mutirão. Isso aí. Agora é emoji de abacaxi do lado do nome na rede social, minha filha. E enquanto você faz aí o mutirão, vota um monte da gente pra gente ganhar mais esse prêmio, aproveita e faz uma maratona Virou Festa, com mais vídeos e fofocas por aqui Exatamente. também, né? Vamos lembrar por que a gente se ama e se diverte tanto junto? Vamos lembrar que acima de BBB e de qualquer pessoa que tá aí bombando, que vai ganhar, que vai ficar isso, por causa de máfia de seguidores, de não sei o que, de fake news, a gente se ama e a gente se diverte aqui todo dia. Isso e é aí. isso que importa. Então já vai pro próximo vídeo, Corre porque a lá. gente já tá lá pra descascar um monte de abacaxi pro você, benzão. Um beijo, até o próximo e tchau, tchau.